Olá, eu sou Clóvis Gerprunzel, professor e coordenador do curso de Teologia da UBRA. Mais um vídeo sobre a série A Vida Cristã segundo Martinho Lutero. E neste vídeo nós queremos falar sobre o sacerdócio, né? Alguns vão chamar de sacerdócio dos crentes, né? Que Lutero desenvolveu e talvez criou, né? Para muita gente há um empoderamento no sacerdócio. E nós vamos olhar então com um pouquinho de atenção para a produção teológica de Lutero sobre o assunto e talvez tirarmos algumas arestas, né, ou algumas dificuldades de entendimento do assunto, certo? Eu faço questão de chamar a atenção de que o assunto é trabalhado em materiais, né, disponíveis, né? Um assunto aqui importante é um livro sobre fé e batismo em Lutero. Duas dogmáticas, né, Confissão do Evangelho e a Dogmática Cristã, editados pela Concórdia Editora, são úteis, né? E também há uma série de livros que eu quero destacar, que são livros que a gente pode ter acesso através da Amazon, né? E aqui começa o assunto, tá? O assunto sobre o sacerdócio, ele vem amadurecendo em Lutero antes de 1520. Aqui nós temos o volume 2 das obras selecionadas, onde Lutero publica um texto chamado Da Liberdade Cristã, onde ele apela para os sacerdotes, que são iguais diante de Cristo como a estrutura da igreja, né? Muita gente vai entender, né? Martin Bucer, que gostava muito desse Lutero, digamos assim, questionador, desse Lutero que diz as coisas, parece sem medir as consequências, né? Esse Martin Bucer vai influenciar muito o pensamento protestante posterior, onde ele vai apelar então para uma autoridade da fé do crente, né? Tanto é que a expressão sacerdócio dos crentes, que é uma expressão bíblica, tá? Nós não podemos esquecer disso, aparece não em Lutero. Isso é importante dizer. Em 1520, então, Lutero, quando publica da liberdade cristã, ele apela à liberdade proporcionada pela obra de Cristo em favor do crente, tá? Então, o sacerdócio surge quando Cristo se torna Salvador, certo? E o sacerdote vai ser mediador entre Cristo e a criação, Cristo e outro ser humano, mediando a palavra, e não sendo ele uma própria autoridade, né? Então, quando Lutero entende que o sacerdócio surge no batismo, veja só, quem autoriza o sacerdote é o próprio Cristo. Nesse sentido, o sacerdote e o oficiante definido, né, para a função não são diferentes, porque a origem é a mesma. O importante, né, e Lutero vai fazer essa distinção mais adiante, quando ele vai falar do sacerdócio e do ministério, são duas coisas distintas, em Lutero e também nas Escrituras, tá? Todo pastor ou todo ministro é sacerdote, mas nem todo sacerdote é ministro. Isso é bem luterano, isso é bem Lutero. Porque Jesus instituiu os dois, né? A origem do sacerdócio e do ministério estão em Cristo, e Cristo instituiu os dois, né? Então, o seu batismo é a autoridade que é dada ao crente, ao batizado, logo ele é um sacerdote. Só que o que o sacerdote tem na mão? E aqui é importante observar a produção Lutero posterior, né? Lutero viu que a ênfase no sacerdócio foi entendida, foi compreendida de forma errônea, tá? Muita gente vai acusar Lutero de desautorizar as autoridades. Não é isso que Lutero quer. Lutero quer chamar a atenção da autoridade dada por Cristo para aquele que recebeu Cristo no batismo, não para aquele que se tornou agora um empoderado, tá? Para questionar, para derrubar, para matar e assim por diante. Alguns vão acusar Lutero de ser culpado, por exemplo, pela morte dos camponeses, né? Alguns falam em 100 mil mortos, né? Esse dado parece não ser real, mas ele está aí. Mas Lutero tem que recuperar então o quê? A compreensão ou o ensino bíblico sobre sacerdócio, e ele, a partir de 1520, então ele começa a trabalhar o assunto, e há uma série de documentos. Eu quero aqui chamar a atenção para uma publicação, que é o volume 11 das obras, que é o comentário de João 14 a 16. Tá? Inclusive nós temos um curso de extensão sobre isso, que nos ajuda a entender claramente o que é o sacerdote. O sacerdote é aquele que faz a mediação com o outro, com a palavra de Deus. Né? Então, em João 14, 16, quando
Jesus explica para os seus discípulos que não vai deixá-los sozinhos, que vai manter a presença do Espírito Santo entre eles, né? E nos textos dos artigos de Smalcald, que também tem outro curso de extensão, a gente vai ver isso claramente, onde Lutero explora melhor e reconecta melhor, então, a partir da autorização de Cristo e não do crente individualmente, para essa autoridade. Cristo é que dá a autoridade, não é o crente que tem por si. Então, como Cristo dá autoridade, por isso a autorização vem no assim chamado, na justificação pela fé, e não no empoderamento para pegar em armas e matar o outro, e convencer o outro, que nós não conseguimos, isso só o Espírito Santo consegue fazer. Então, como base no Antigo Testamento e como boa leitura bíblica, né, isso é um eco sobre 1 Pedro, né, o sacerdócio. O sacerdote não é o sacrifício em si. O sacerdote no Antigo Testamento sacrificava algo, ele não era o sacrifício, tá? Entre Deus e o ser humano há um sacrifício. Claro que esse sacrifício é Jesus Cristo. No Novo Testamento nós não temos mais um animal, nem uma ave, nem sementes, né? Nós temos o próprio Jesus. Por isso, o que o sacerdote dos batizados tem nas mãos? O próprio batismo, a palavra, né? O ministério tem a Santa Ceia, a pregação pública. Esses são os objetos que Deus usa para fazer sua obra própria. E não é o empoderamento do sacerdote. Então, vocês e eu temos nas mãos a palavra de Deus, que é o meio, que é a mediação entre Deus e os homens, certo? E nós temos essa oportunidade de sermos sacerdotes fazendo uso dessa palavra para que essa palavra chegue mais às pessoas, né? Importante também observar que Lutero entende claramente que Deus não fala direto para o crente, ele sempre usa meios. E esses meios são, então, a palavra escrita na língua falada das pessoas, para elas entenderem, água, mas não é simples água, é água compreendida no mandamento divino. Quer dizer, quando nós manuseamos a água compreendida no mandamento divino, onde Jesus pede, né? Aliás, as ordenanças de Jesus são poucas. Não são ordenanças éticas ou morais, são ordenanças teológicas. Pouca coisa Jesus pediu para a gente fazer. Fazer isto em memória de mim. Essas ordenanças, elas são do cumprimento do próprio Cristo. Por isso, o sacerdote, vocês e eu, como sacerdotes, administramos a palavra que faz efeito na vida das pessoas. Então, não é um assunto de empoderamento, tá? Não é um assunto onde o sacerdote agora vai dizer, eu posso fazer as coisas, eu tenho capacidade para. Na realidade, é sempre voltar à fonte, que é Jesus Cristo. Por isso, quando Lutero apela aos sacerdotes, ele apela teologicamente, e não socialmente nem eclesiasticamente. Ele apela à justificação pela fé. Ou melhor, à justificação pela obra de Cristo, e não pela fé. Por isso, eu prefiro falar que Lutero trabalha como um sacerdócio a partir da autorização ganha no batismo. Quer adultos, quer crianças, são sacerdotes. Eles fazem a mediação usando a palavra de Deus, tá? E não a sua própria autonomia. Então nós temos aqui alguns textos, né? Eu já mencionei o texto do Professor Ward, Fé e Batismo em Lutero, isso é interessante. Batismo cria fé, batismo mantém a fé, a palavra também mantém a fé, mas o batismo dá certeza da fé, porque nós entramos no corpo de Cristo, que é a garantia da nossa salvação. Não é a minha fé. A minha fé ponho em teu grande amor. Ela é posta sobre o objeto certo. Tá? E aí eu mencionei as dogmáticas, né? Temos a dogmática do Miller, temos a dogmática também Confessando o Evangelho, publicado pela editora Concórdia, disponível para vocês, certo? Então vocês podem ter acesso a essa literatura para entender melhor o sacerdócio. O sacerdócio está ligado a Cristo e não a um empoderamento eclesiástico ou sociológico. Isso é importante em Lutero, e Lutero explora isso muito bem. A partir de 1525 até 1539, 40, Lutero pesquisa, anuncia, né, proclama, a partir de textos bíblicos, essa certeza. Espero que tenha sido útil, né, nessa caminhada, né, para a gente poder entender melhor o que é o sacerdócio, então, a partir de Lutero. Tá? Terminamos aqui, falando, então, do nosso acesso. Vocês têm contato comigo, vocês podem continuar acessando, então, as informações e acessar, então, com isso, o contato com a coordenação.
Eu espero que tenha sido útil mais um vídeo da série, A Vida Cristã, baseada em Cristo e não no empoderamento humano, sobre o tópico, né, do sacerdócio dos crentes, não, ou melhor, dos batizados, como alguém sugere, tá? Acho que o sacerdócio, a partir do batismo, é muito bonito e muito claro, refletindo então a palavra de Lutero. Um abraço e até qualquer momento em outro vídeo.